Os impactos econômicos da pandemia do novo coronavírus foram sentidos na maior parte do planeta e, claro, que em Bauru não é diferente, já que a nossa cidade tem pelo menos 2/3 das suas atividades econômicas respaldadas pelos setores de comércio e de serviços. Esse é o nosso assunto hoje aqui do programa Espaço Aberto pela TV e Rádio Câmara Bauru, e nós conversamos por telefone com a secretária municipal de Desenvolvimento Econômico, Aline Fogolin. Seja bem-vinda, Aline. Obrigada pela entrevista. Mais uma vez eu que agradeço vocês todos e todos os ouvintes. Aline, a gente sabe que alguns segmentos foram duramente atingidos pela pandemia. Um desses segmentos é o de eventos. A gente tem um dado aqui do Serviço Brasileiro de Apoio às Microempresas, micro e pequenas empresas, de que o impacto no mercado de eventos foi de 98%. O setor imobiliário também é outro setor que vem sofrendo uma retração muito grande em razão da entrega de imóveis por várias empresas que vêm fechando suas portas, pedidos de renegociação de aluguel, enfim. Em Bauru, quais foram os setores mais atingidos? Além desses, Lidiane, cabe ressaltar que nós tivemos impactos diretos e indiretos, né? Aqueles que indiretamente foram afetados após toda a dinâmica econômica, a dinâmica financeira do município, não só, claro, aqui em Bauru, como todas as cidades aí do mundo que foram impactadas, mas nós tivemos também um impacto direto, que são aqueles que, devido aos decretos de quarentena, foram impedidos de trabalhar em suas atividades comerciais, empresariais. A exemplo disso, nós temos o setor de turismo, os próprios serviços que foram impactados diretamente. Então, a gente está falando das academias, está falando dos serviços de estética e beleza, que representam um contingente importante aqui na nossa cidade. A exemplo do segmento de estética, nós temos hoje em Bauru mais de 3.000 estabelecimentos nesse setor de serviços. Então, esse impacto ele é realmente muito significativo para a economia local, na questão da arrecadação do município, principalmente para os empresários, que neste momento tão difícil, em termos de socorros e de apoios financeiros, por exemplo, foi muito pouca a atitude do governo, especialmente federal, para apoiar esses empreendedores, que só tiveram basicamente até o momento o retorno através do auxílio emergencial. Então, os MEIs, os profissionais liberais se utilizaram desse sistema de apoio, porém, os empréstimos e linhas de crédito ainda estão muito aquém daquilo que realmente seria necessário fornecer para a cadeia produtiva, vamos dizer assim, não só de Bauru, como de todas as cidades afetadas. Nós viemos, ao longo do início da pandemia, acompanhando esse processo. A Secretaria trabalhou de maneira proativa na geração de conteúdos, na busca de informações, no envio dessas informações e orientações, com todos os aspectos voltados a como conseguir o crédito, especialmente no Banco do Povo. Nós tivemos aí um aumento significativo dos contratos para realmente poder apoiar esses setores que você mencionou e também esses outros que foram impactados diretamente. Uma preocupação muito grande, não é, secretária, com os pequenos e microempreendedores ou empresários que normalmente não dispõem de tantos recursos disponíveis para segurarem as pontas nesse período aí de paralisação da maior parte das atividades. Existem ações específicas para esses segmentos? Nós fizemos ao longo da pandemia e de todo esse processo de quarentena várias iniciativas próprias da Secretaria, como qualificações, capacitações, conteúdos, gerando informação e conhecimento e buscando esse empreendedor. Então, nós tivemos, para vocês terem uma ideia e quem nos acompanha, um aumento de mais de 30% na procura por orientação na nossa Casa do Empreendedor. Foram mais de 8.000 pessoas atendidas ao longo desses últimos 3 meses. Como eu me referi anteriormente, os contratos do Banco do Povo, nós passamos da casa de mais de 1 milhão de empréstimos a esses empreendedores. E também um outro ponto interessante é que nós buscamos, acompanhando esse processo, identificar quais eram os segmentos mais afetados também na geração de empregos e renda. Então, nós firmamos algumas parcerias interessantes, como, por exemplo, com uma empresa, uma grande construtora da cidade, uma
incorporadora, e fizemos o Ciclo do Bem, que é um projeto que nós contratamos aí 50 costureiras para produzir máscaras que depois, e já está em curso isso, estão sendo distribuídas aí para a população vulnerável da cidade através do Fundo Social e da SEBS. Além disso, também, com mais 2 empresas da cidade, nós firmamos, através de editais de chamamento público, parcerias para orientação e capacitação de gestão financeira. Hoje, inclusive, a gente tem aí o MEI, suas contas em dia, fizemos o curso de capacitação para os MEIs. Então, nós temos buscado estar bem próximo dessas necessidades. Também está em curso agora um chamamento para as instituições financeiras de Bauru, para que a gente possa aproximar essas instituições e elas passem realmente o que tem de oferta de crédito para os empreendedores. A gente tem acompanhado o Brasil toda a dificuldade do empreendedor conseguir esse crédito, esse empréstimo, esse financiamento. Então, a gente fez aí alguns elos para que a gente tenha na mão e identifique realmente o que essas instituições financeiras têm e como ajudar o nosso empreendedor. Então, tudo isso está em curso e, mais ainda, nós conseguimos trazer para o Emprega Bauru, que é a nossa plataforma de geração de emprego, de aproximação de oportunidade. Foram mais de 1.500 vagas disponibilizadas nesse período. Nós nos aproximamos do setor que mais ficaram aquecidos na pandemia, que é o setor de cadeia essencial de serviços, as farmácias, os supermercados, toda a cadeia de alimentação e transporte. E a gente tem tido surpresas agradáveis aí, que mesmo com todo esse processo tão difícil, nós temos mantido no mínimo aí 10 a 15 vagas por semana no Emprega Bauru. Então isso mostra que a nossa economia ela não parou, apesar de sensivelmente ter uma queda em função de tudo o que está ocorrendo, porém a gente tem números aí que nos mostram que estamos no caminho de reaquecimento, ainda que vai demorar bastante, claro, para a gente retomar a economia de uma maneira geral. Você mencionou a deficiência nesse movimento do governo federal de oferecer aí numa quantidade suficiente linhas de crédito disponíveis de apoio a pequenos e microempresários e como você também comentou, muitos deles têm relatado dificuldade com relação à apresentação de documentação, burocracia no processo. Só para a gente aproveitar o espaço aqui e fazer uma prestação de serviço, secretária, em Bauru hoje, quais são as linhas de crédito, por quais instituições elas podem ser tomadas e quais são as condições para esses profissionais? Hoje nós temos disponível crédito de acesso mais imediato pelo Banco do Povo Paulista. Esse atendimento ele segue sendo feito pela Secretaria de Desenvolvimento, pelo canal remoto. Você pode mandar o seu e-mail ou ligar. Os nossos agentes de crédito orientam todo esse processo. Então, pelo casadoempreendedor@bauru.sp.gov.br ou bancodopovo@bauru.sp.gov.br. Ali a gente pode orientar, dependendo do valor que esse empreendedor precisa, o que é mais adequado para ele. O mais importante nesse momento é ele ter uma boa orientação, lembrando que a gente tem também atendimento do posto do Sebrae dentro da nossa secretaria, que também faz um acompanhamento de gestão. Então é importante que o empreendedor saiba o quanto ele precisa, essa lição de casa ele precisa fazer para que ele não tome um empréstimo ou um financiamento e depois não consiga arcar com esse valor. Além disso, nós, como eu mencionei também, está em curso agora esse chamamento com as instituições financeiras. Esse chamamento nós temos previsão que a partir do final deste mês ainda de junho nós tenhamos disponível de maneira muito clara e objetiva quais são exatamente as linhas de crédito e para qual público se destina, porque nós identificamos também, Lidiane, nas sondagens que fizemos, que a maioria também dos empreendedores, eles têm a dificuldade até para saber qual é a melhor linha ou qual é o melhor processo de crédito para o seu negócio. Então, o que nós estamos fazendo neste momento é exatamente com que as instituições financeiras de Bauru, de maneira clara e objetiva, possam explicar quais são esses valores, a que público se destina e quais são aí os resultados de geração de impacto financeiro nestas micro e pequenas empresas especialmente. E além disso também a gente tem feito todo esse acompanhamento de maneira a orientar esse empreendedor para que a hora que a nossa economia volte, ele esteja preparado. Então, para não dar baixa em estoque, não demitir funcionário à medida do possível, fazer a renegociação
negociação com os fornecedores, mas tudo isso, com certeza, ele precisa de crédito. Então, esse crédito é o que, neste momento, nós estamos trabalhando para trazer, ainda neste mês de junho, essas orientações de maneira muito mais assertiva. Então, aqueles que tiverem dúvida ou quiserem, inclusive, já deixar o seu contato, buscar essa orientação, é só fazer contato com a CDCom pelos telefones 3227-7819 ou pelos e-mails, e a gente vai ter o prazer aí de orientá-los para qual o melhor caminho seguir nesse momento tão difícil. Bom, nós estamos conversando por telefone aqui no programa Espaço Aberto pela TV e Rádio Câmara Bauru com a secretária municipal de Desenvolvimento Econômico, Aline Fogolin. A gente, ao mesmo tempo que tem esses impactos nas atividades comerciais, já que uma parte está com suas atividades paralisadas ou parcialmente funcionando, ao mesmo tempo a maioria das indústrias não parou, inclusive aqui na cidade, né, secretária? E existe um apontamento aí por parte desses industriários de que sente falta de uma orientação com relação à regulação das atividades industriais durante a pandemia, que essa regulação não teria sido expressamente orientada nesses decretos todos publicados aí pela prefeitura. Até porque a indústria também, mesmo que funcionando, né, com seus quadros aí funcionando, com sua atividade industrial funcionando, sofreu os impactos do ponto de vista de logística, distribuição, enfim, fornecedores e etc. Qual é a orientação e quais são as grandes dificuldades hoje enfrentadas pelas indústrias aqui de Bauru? Nós temos também realizado estamos inclusive em curso com uma pesquisa junto às indústrias da cidade para entender os impactos da pandemia localmente, também acompanhando o processo junto à Secretaria Municipal de Saúde, e inclusive entre essa semana devem ser publicadas as orientações importantes a respeito de protocolos de testagem aqui pela Secretaria Municipal. O público da indústria é um público interno, é um público que realmente ele continua trabalhando, ele precisa atender a cadeia, ele não pode permitir o desabastecimento, que isso traria uma insegurança social e todas as outras situações que poderiam advir de uma situação de desabastecimento. Então, em relação aos decretos municipais e as diretrizes, foram feitas aquelas essencialmente direcionadas ao público, ou seja, a questão da quantidade de funcionários, então a medição de temperatura, né, a aferição de temperatura, depois a questão do distanciamento, utilização dos protocolos, porém a indústria é uma cadeia que ela já tem, por excelência, pelas suas normativas e também pelas suas certificações, processos muito sérios de desenvolvimento de produtos e de todo o trabalho que já é realizado pela própria indústria. A indústria ela já é uma cadeia essencialmente muito cobrada por isso, até por conta de da produção, seus resíduos, seu processo de distribuição e transporte e logística. Então, é uma cadeia que nós pesquisamos aí em todos os outros decretos de cidades do porte de Bauru, também de outras situações que foram trazidas como exemplo, e a gente entende que na nossa cidade as indústrias mantiveram a sua produção. Claro que alguns setores foram mais impactados do que outros, porém, como nós dissemos, a indústria ela não parou, ela continuou produzindo, ela continua trabalhando. Nós temos acompanhado junto aos conselhos de saúde que existem no município, especialmente aquele da saúde do trabalhador, que tem trabalhado diretamente com essa indústria, e semanalmente a gente tem acompanhado os casos para poder dar esse suporte de maneira individual, de maneira proativa, porém, nós entendemos que realmente a indústria de toda a nossa cadeia produtiva é aquela que mais continuou mantendo as suas atividades e que vem aí fazendo um trabalho permanente, e como também nós sabemos, né, por mais que tenham sido impactadas, não foi dos maiores impactos, e essa pesquisa que nós estamos fazendo junto à cadeia industrial é justamente para entender essa dinâmica. Já parcialmente falando, em mais de 20 empresas que já foram ouvidas, o item mais sentido pela indústria nesse momento foi realmente a questão da entrega dos fornecedores, falta de insumos que não chegaram a tempo para concluir, por exemplo, um pedido de produção para ser encaminhado para o cliente final. Então, esses ajustes agora, eles já estão sendo feitos, as produções e o mercado voltando, com certeza essa dinâmica econômica ela já vai trazendo impactos mais positivos e com menos problemas.
Secretária, a gente sabe que a pandemia mudou também as relações de trabalho, já que muitas empresas tiveram que adotar novos modelos de trabalho, implementando o home office e também o atendimento remoto. Os empresários, o que você observa? Eles estão preparados para essa nova realidade ou têm buscado se adaptar a esses novos modelos de trabalho? Essa pergunta ela é super importante, viu, Lidiane? Para todos os segmentos, o momento foi um momento de urgência, de emergência, um momento de ruptura de modelos e padrões anteriores. Nós, diretamente agora falando de segmentos, nós entendemos e estamos acompanhando aí o comércio, por exemplo, né? Trazendo aí dentro da linha da cadeia produtiva, o comércio ele não estava preparado. Em sua maioria, a venda direta, a venda no balcão, ela é, sem dúvida, essencial, porém, as empresas, as lojas, os microempreendedores que já tinham essa dinâmica de vender pela internet, de ter um canal de comunicação por outros meios, de fazer entregas, trabalhar com delivery, o próprio drive-thru, que é uma opção interessante, os próprios shoppings aqui de Bauru fizeram isso de maneira muito exemplar, são situações em que o nosso comércio e as nossas atividades empresariais, eles tiveram que se adaptar de maneira quase que emergencial. E vimos agora, já indo aí passando dos 70 dias de pandemia e chegando aí a quase 4, 5 meses de trabalho suspenso para alguns setores, veio para ficar, ou seja, nós vamos ter que ressignificar tudo isso, encontrar novas formas de trabalhar, encontrar novas formas de gerir a nossa equipe, então o trabalho remoto, à distância, trabalhando com produtividade, relatórios, fazer com que os softwares dos sistemas possam estar ligados, e aí nós temos uma palavra-chave nesse processo que é a tecnologia, né? A indústria ela já trabalha muito bem com isso, alguns segmentos mais do que outros já desenvolviam esse trabalho. A própria economia criativa, que a gente tem um polo importante aqui em Bauru, os nossos artesãos, os nossos criadores aí de economia criativa, todo o pessoal ligado, que a CDCOM inclusive apoia, as nossas feiras, nós tivemos relatos de empreendedores que cresceram quase 300% nas vendas, porque antes da pandemia eles não tinham esse canal de comunicação. Então veja que essas novas opções também vieram para fazer com que o empresário, o empreendedor, faça uma autoanálise do seu negócio, acredite no seu negócio, mas também explore os canais. Não é só a venda porta a porta, não é só a venda no balcão que vai fazer a diferença nesse momento e daqui para frente. Então, tanto nós pela Secretaria, quanto também o SEBRAE e outros parceiros importantes que temos, já tem muito conteúdo no nosso site, na nossa página, explicando, orientando, trazendo esse olhar para que o empreendedor possa ressignificar tudo isso, reestruturar o seu negócio e atingir e acessar outros clientes através de outros canais. Secretário, uma última questão aqui para a nossa entrevista. A Secretaria de Desenvolvimento, a Prefeitura, enfim, tem realizado em Bauru um censo socioeconômico durante a pandemia. A gente tem ouvido algumas notícias e alguns números que são bastante preocupantes com relação a projeções para as atividades comerciais, para as empresas de uma forma geral. A partir do momento em que a curva de contaminação diminuir, nós ainda estamos com um aumento dela, né, um número bastante alto, mas a partir de uma queda nessa curva de contaminação e as coisas começarem relativamente a voltar ao normal, existe uma previsão de fechamento de pelo menos 20% das empresas, aquelas que fecham as portas e não abrem mais. Qual é o impacto para o setor comercial, né, para o setor econômico de um fechamento em massa como esse? Bauru está preparado para lidar com esse cenário, com essa projeção? E o que os números desse censo têm mostrado já para a Secretaria tentar ou conseguir se preparar de alguma forma para lidar aí com esse possível cenário futuro? Esse censo ele foi criado, né, pela Prefeitura, através de várias secretarias, para realmente fazer a identificação, como foi colocado, dessa situação, não só atual, mas também entender dentro da nossa população o que é esse cenário e como ele se projeta. Hoje nós temos em curso o censo que ainda está no ar e a gente, inclusive, agradece a audiência de vocês para fazer com que quanto mais pessoas possam preencher, melhor para o município, melhor para a criação
avaliação de políticas públicas. Hoje, com um pouco mais de 30 dias em que ele está no ar, nós tivemos aí mais de 600 pessoas que já preencheram. Por enquanto, nós estamos reativos, ou seja, esse censo está na nossa página, tanto da SEDECOM quanto de outras secretarias, mas no site da Prefeitura. Mas a gente também agora aguardando aí essa acomodação um pouco da contaminação, talvez nos próximos dias ou daqui 30 dias, nós vamos fazer algumas ações mais em loco, nos CRAS, em alguns bairros. Nós temos alguns projetos da própria SEDECOM, que é o Conecta Bauru, que a gente vai até as empresas, o próprio SEDECOM vai aos bairros, para a gente poder estar mais junto da população e entender um pouco mais essas necessidades. O que já tem trazido para nós é a baixa qualificação, então a quantidade de pessoas e alguns percentuais importantes que nos mostram a importância de que Bauru, por ser uma cidade essencialmente de serviços hoje, né, o maior PIB que temos hoje é de serviços, e incluindo também aí logo abaixo o comércio. Então a gente tem que preparar essa mão de obra. Hoje também a imprensa já divulgou, a gente está apoiando um curso que o próprio Senai tem feito na área de qualificação, então a gente tem trabalhado muito junto com as demais entidades para a gente ter pessoas qualificadas para o setor de serviços. Nós temos uma cadeia de saúde importante no município, a questão do número de formalizações saltou mais de 3 vezes o número mensal que nós realizamos. Então, hoje nós temos mais de 31 mil MEIs no município. Nós tivemos aumento de MEIs na pandemia, que isso acabou sendo natural em função das perdas de emprego, em função da necessidade das pessoas empreenderem e poderem levar o sustento para sua família. Então, esse censo, ele mostra quem mora aqui em Bauru, qual o grau de escolaridade, se a pandemia afetou o seu emprego e a partir de quando se deu isso, para a gente juntar todos esses cenários, além da parte de qualificação profissional, além da parte de formação, todos esses cenários e a gente, como secretarias, criar essas políticas públicas. Para o desenvolvimento é importante que a gente conheça qual a mão de obra que está disponível. Nós vamos certamente passar ainda por momentos difíceis, mas eu vejo com muito bons olhos a dinâmica econômica de Bauru. Bauru, por mais que não tenhamos uma quantidade de indústrias que gere o emprego direto para todos os moradores ou para a grande maioria da população, como é feito em algumas cidades, nós também não temos o efeito inverso, ou seja, se uma grande indústria ela fecha ou ela quebra, ela acaba desestruturando toda a cadeia econômica do município. E aqui não, aqui nós somos formados essencialmente pelos pequenos negócios, são mais de 90% da nossa economia. Então esse pequeno, ele vem crescendo, ele vem se estruturando, isso toma por base o número de MEIs, os nossos contratos, por exemplo, com o próprio Banco do Povo, e a gente tem agora essa dinâmica de daqui para frente acompanhar cada vez mais de perto e ter à mão soluções voltadas especialmente, por exemplo, como a tecnologia e a inovação para esses negócios. Lembrando, eu queria aproveitar o espaço também, viu, Lidiane, a gente tem a previsão de inaugurar o nosso Inova Bauru, que vai ser também um ambiente importante para isso, porque a gente vai aproximar as grandes indústrias dos pequenos negócios, envolver as universidades, trazer para que nesse espaço físico, que nós vamos ter também um lab de energia criativa, junto com a ESTT, que é a grande multinacional que nós temos aqui em Bauru, que apoia essas iniciativas de inovação e tecnologia, que a gente permita construir um novo cenário para o município. Então, todas essas entidades juntas e mais essa força de trabalho, que a gente consiga inverter a base de Bauru e trabalhar com o cenário que nós temos, um comércio estruturado, a cadeia de serviços forte, é isso que vai fazer a nossa economia não sofrer essencialmente uma queda brutal, uma queda de serviços ou, no caso, nas indústrias que vão ter que retrair, sem dúvida, as suas produções, e já está em curso isso, e a gente consiga passar de maneira a minimizar todos esses impactos. Bom, nós agradecemos aqui a entrevista com a secretária municipal de Desenvolvimento Econômico, Aline Fogolin, conversando conosco por telefone aqui para a TV e Rádio Câmara Bauru no programa Espaço Aberto. Mais uma vez, obrigada, viu, Aline, pelos esclarecimentos, pelas projeções todas aqui com a gente. Eu que agradeço, estou sempre à disposição de vocês e que tudo corra bem e a gente espera, sim, passar rapidamente por todo esse momento e a Secretaria de Desenvolvimento está à disposição de todos. Obrigada, Aline, um abraço. Um ótimo dia. Obrigada.
Nós agradecemos também a sua sintonia, lembrando que o programa Espaço Aberto, ele vem sendo gravado e produzido agora pela TV e Rádio Câmara Bauru num formato diferente, com entrevistas por telefone, nesse período de pandemia do novo coronavírus, e sempre buscando especialistas e fontes que possam nos orientar sobre como passar por esse período, né? E, enfim, encarar os efeitos todos aí da pandemia de forma a amenizá-los o máximo possível. Eu agradeço a sua sintonia e até a próxima.